Shalom. Shalom. Amém. Que o Eterno venha abençoar cada um de nós que estamos aqui hoje, que tiramos esse tempo para aprender mais da palavra do Eterno. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o conhecimento do Eterno. Então o que você está fazendo hoje é buscando de Deus, buscando para a sua vida a coisa mais preciosa que o Eterno deixou para nós. Amém? Quando o Eterno fez todas as coisas, pegou o homem, colocou no jardim do Éden, ele fez todas as árvores, todos os animais, mas ele deu um tesouro, e esse tesouro ficava no Éden. Ele ficava passeando no Éden, vamos dizer assim, diz a palavra, que é a sua Torá. E Yeshua fala sobre a Torá, dizendo uma palavra, que o reino de Deus é como um homem que saiu a caminhar e achou um tesouro, muito grande, muito valioso. Ele vai, então ele volta para casa, vende tudo que tem e compra aquele terreno, pelo tesouro que havia naquele terreno. E esse tesouro é a Torá, é a palavra do Eterno, amém? Então você está aqui hoje buscando o maior tesouro que existe no mundo, amém? Vamos lá? 10 princípios da fé judaica. Nós vamos passar por Bereshit, Terrilim, Revelação e mais alguns livros que o Eterno falará conosco nessa noite, amém? Quero chamar a sua atenção, que nós preparamos aqui 10 princípios da fé judaica. Não são 10 mandamentos, não são 10 leis, são 10 princípios. O que é um princípio? Princípio é algo que é a base para alguma coisa. Quando você diz assim, essa pessoa não tem princípio, esse homem não tem princípio, ele não tem uma base, ele não tem algo, como se diz, sólido na vida dele, algo que possa se basear para uma conduta relevante, ou seja, para que ele possa andar num caminho de justiça ou num caminho de caráter, de honestidade. Uma pessoa sem princípio é uma pessoa que é levada à vontade que ele quer ter naquele momento. Ele não tem algo que direciona ele não tem algo que o conduz. Uma pessoa sem princípio é assim. Nós não somos pessoas sem princípios, nós temos princípio, amém? Você está numa igreja, numa visão judaico-messiânica, e trouxemos agora para essa noite alguns princípios dessa visão, alguns princípios dessa igreja que você congrega. Vou ser breve, vou tentar ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível, para que você entenda, para que o Eterno fale conosco, amém? Primeiro princípio que nós veremos nessa noite: crer com plena convicção que Deus é o Criador de todas as criaturas e as dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo. Primeiro princípio que nós vamos ver: o Eterno é o Criador de todas as coisas. Talvez na faculdade, na escola, ou talvez nos programas de televisão, filmes, no mundo aí fora, algumas pessoas vão dizer para você: olha, o mundo começou com o Big Bang, o mundo começou de uma explosão, o mundo começou, o homem, o ser humano, o ser vivo, começou de uma célula, de uma ameba. Balela. O princípio da sua fé é que o Eterno é o Criador de todas as coisas, amém?
Você não caiu de paraquedas. Você não é algo, você não é uma evolução de um ser vivo sem alma. Você não é uma evolução de uma ameba, de uma bactéria. O Eterno te criou à sua imagem e semelhança. Então, o primeiro princípio da nossa fé é que o Eterno é o nosso Criador, amém? Olha o que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava um caos, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Rua de Elohim se movia sobre a face das águas. Tudo estava um caos, ou seja, se fosse energia quântica, eram moléculas, e o Eterno trouxe à existência o que não existia. Quando o Eterno diz aqui, o Rua de Elohim se movia sobre a face das águas, a água que você bebe, o H2O, ela não existia ainda, era sobre a face. Cleito, o que você está falando? Eu estou dizendo que o Eterno trouxe à existência aquilo que não existia. Ele se movia em meio a todas as moléculas que existia, mas trouxe a existir a existência com o poder da sua palavra. Amém? Ele criou todas as coisas. Ele estava presente em todas as coisas, e todas as coisas é um fragmento do seu poder e da sua energia. Amém? Primeiro princípio, o Eterno é o Criador. Você não pode temer a Deus, servir a Deus, dizer que serve a Deus, que crê em Deus, se você não acreditar e não tiver como base o criacionismo. Porque é o primeiro princípio. Só o Eterno cria, traz à existência o que não existe. Todas as coisas. Amém? Você não pode titubear em dois caminhos. Você tem que entender que o Eterno te criou, Ele te planejou, Ele planejou todas as coisas para mim e para você. Todas as coisas foram criadas com um propósito, e o propósito é para que você desfrutasse disso. Todas as coisas foram criadas para que a imagem e semelhança do Eterno, que sou eu e sou você, tivesse um contato, uma conexão com o Eterno nesse plano. Amém? O próximo princípio que nós veremos, eu preciso ser rápido, eu não posso entrar muito dentro de cada tema, porque são 10 princípios, e nós não temos muito tempo para isso, mas eu quero que você entenda, e esse princípio esteja gravado no seu coração, que seja a base para a sua fé, para a sua emuná, para a sua confiança, que o Eterno te criou com um propósito, e Ele planejou que hoje você, eu, estivéssemos aqui. Talvez o caminho não era esse, mas o propósito era eu e você. Amém? Segundo princípio da nossa fé, da nossa confiança, da nossa emuná, crer com plena convicção que o Criador não é corpóreo. Conceito físico não se aplica a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele. Deus, antigamente eu achava que Deus, quando eu pensava em Deus, quando eu era criança, quando eu imaginava Deus, eu imaginava um velhinho, com uma barba branca, cabeludo, que usava uma roupa branca grande, comprida. O Eterno, Ele tem multiplicidades. Ele pode se materializar. Ele pode, como que eu vou dizer para você? Ele não tem um corpo físico. Você não vai ver o Eterno, porque diz a palavra que nunca ninguém viu Deus. Então Ele não tem forma, apesar dele, Ele pode trabalhar de várias formas, pois essa é a multiplicidade.
multifórmica de Deus. Só que ele não vem nessa terra, ele não tem um corpo, ele não é matéria. Ele não pode se materializar, porque nada nessa terra que nós vivemos, esse plano material, suportaria a sua glória. Quando nós dizemos sobre a multiplicidade do eterno, ou as multifacetas do eterno, nós estamos dizendo sobre algo, a forma que ele trabalha, e o propósito e o princípio que ele trabalha. Ele pode usar qualquer pessoa para te abençoar, para te instruir, para te ajudar, porém, ele mesmo não se materializa. Ele age, ele diz, ele fala. Quando ele diz uma palavra, aquela palavra não volta, ela é imutável. O aspecto físico não cabe ao eterno, porque ele não se limita, ele não pode se limitar ao aspecto físico da matéria. Mas ao mesmo tempo seu fragmento, a sua faísca, ela está em todas as coisas. Em toda a criação do eterno, ele pôs um pouquinho dele. Ele criou tudo. Mas ele não se limita a nós, a mim e a você e ao nosso pensamento. Amém? Esse é o segundo princípio da nossa fé. Nós não podemos ver Deus. Deus, ele não se mostra a nós. Ah, mas a palavra diz que Moshe viu o eterno. Moshe, ele viu a glória do eterno, mas ele não viu a face do eterno. O eterno não se apresentou a ele. O eterno não desceu, porque a única vez que ele pôde vir apresentar a sua glória completa, que foi quando ele outorgou a Torá no Sinai, os montes se abalaram, os trovões começaram a estrondar nos céus, os relâmpagos, o monte Sinai saía fogo, chamas, e o povo temeu, a ponto de dizer: Moshe, diga que o Eterno fale com você, não deixe que o Eterno fale conosco, porque nós não suportamos a sua glória. O Talmud, ele nos diz que quando o Eterno começou a falar e entregar a Torá no monte, o monte se levantava, tamanha era a glória do Eterno. Não há nada que suporte, nenhuma matéria pode suportar a glória do seu Deus. Por isso que nada pode impedir que o seu Deus haja na sua vida. Amém? Baruch Shem. Ora, diz em 1 Timóteo 1,17: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. O Deus invisível, ele não pode ser visto, ele não pode ser palpado, ele não pode viver nesse plano material. Tamanho poder. Amém? Esse princípio, ele é uma base para a nossa fé, porque nós vamos entender quando a palavra diz que o Eterno, ele é Espírito e é verdade. Yeshua diz: Deus é Espírito e é verdade. Importa que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você sente, pelo que você conhece, pelo que você confia, pelo que você faz, pelo que Ele faz, pelo que Ele te proporciona. Quando você levanta da sua cama, de manhã, você só levantou da sua cama, porque o seu fio de existência não foi cortado. Porque se o Eterno cortasse seu fio de existência, você não levantaria. Simplesmente,
você deitaria, dormiria e não acordaria. Amém? Mas o Eterno, Ele é tão misericordioso, que Ele dá para você mais um dia. Ele confia em você de tal forma, por isso que existe uma oração judaica, que se chama Modéani, agradeço-te eu, que diz assim, agradeço-te eu, ó Rei vivo e eterno, eu já falei sobre ela aqui, agradeço-te eu, ó Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma com misericórdia, grande é a confiança que o Senhor tem em mim, porque o seu fio de existência, você só está aqui hoje, porque Ele confiou que você hoje ia melhorar, que você hoje não ia dar defeito, mas ia lutar contra os seus defeitos, que você hoje não ia transgredir as instruções, a lei, os mandamentos dEle, mas você ia se esforçar para cumprir todas as suas leis, todas as suas ordenanças, todas as suas mitzvot. Amém? O Eterno confia em você todos os dias, toda manhã. Essa é a segunda base da nossa fé. Amém? Terceiro, crer com plena convicção que o Criador não tem começo e nem fim. Por que Ele não tem começo e nem fim? Porque o Eterno, Ele existe por si só. Ele é imutável. Ele é infinito. Ele é antes de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Ele não tem princípio e não tem fim. Todas as coisas dependem dEle. Ele é infinito. E se Ele é infinito, nada pode contra Ele. Não existe dois reinos. Não existe duas disputas. A vontade dEle e a vontade do inimigo. O inimigo está debaixo da vontade dEle. As lutas que você passa, Ele está sujeito a Ele, e não ao contrário. Amém? Desde a antiguidade, Terrilim 102 diz assim, ó, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão, como um vestido, como roupas mudarás, e ficarão mudados, porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O Eterno não tem fim, o Eterno não pode mudar, todas as coisas são mutáveis, a tecnologia é mutável, a roupa que você usa vai estragar, vai apodrecer, você vai ficar velho, eu vou ficar velho. Quando eu era moço eu tinha um tupete, eu tinha muito cabelo, usava um tupetão assim, hoje eu não tenho mais, acabou o cabelo, se passou, já era. Oi? Faz tempo mesmo, porque com 18 anos eu já comecei a ficar careca. Fazer o quê? Você pegar minha família, meu tio é tudo careca. Não precisa nem de DNA, é tudo. Mas tudo passa. Tudo passa, o Eterno não. A sua palavra é imutável. Ele é imutável. Por isso que ele diz, eu não sou filho do homem. Eu não sou filho do homem para que minta. Não. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Eterno não é homem. Ele é imutável. A sua palavra não volta atrás. As suas promessas para a sua vida não voltam atrás. Os planos do Eterno para a sua vida não voltam atrás. A não ser que você queira não cumprir os planos do Eterno na sua vida. Mas a palavra dEle, a promessa dEle, o projeto dEle para a sua vida não muda. Amém? O Eterno cuida de você em todos os aspectos. Por isso que é o terceiro princípio da fé. Mas caminhando, crer com plena convicção, quarto princípio, crer com plena convicção que é adequado orar somente a Hashem, somente a Adonai. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. O Eterno é o único que pode te salvar.
Mas Jesus salva, claro, Jesus salva, é Jesus que salva, através do Eterno. Foi o Eterno que enviou o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te salva através de Jesus. Por isso que quando você orar, quando orarmos, devemos orar ao Eterno. Não existe outro. Não existe outro que você deve orar. Ah, mas e Jesus? Jesus intercede. Jesus, sim. Vamos ver o que Jesus falou, então? Vamos entender o que Jesus falou? Matitiarro 6, 9 ao 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Yeshua não disse em nenhum momento: ora para mim, pede para mim. Ele disse: tudo que pedires em meu nome, será feito. Aí perguntaram para ele: mas como nós devemos orar, mestre? E ele diz: Pai nosso, que estais no céu, Avinu Malokeinu Shabbat Shammai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quarto princípio, princípio de submissão ao Eterno. Princípio de fidelidade ao Eterno. De reconhecimento que através de Yeshua você é conectado com o Eterno, mas que você está submisso ao Eterno. Cleito, mas eu não devo orar para Jesus? E Yeshua está te dizendo: quando orares, orareis assim, Pai nosso. E quando você terminar a sua oração, você diz: em nome de Jesus. Porque através de Jesus você foi conectado no Eterno. Outrora estavas estranho ao Eterno, estranho ao povo de Israel. Shaul falou isso. Mas agora, através do sangue do Mashiach, você foi enxertado na oliveira. Então, sempre que nós oramos nessa casa, nós terminamos a oração dizendo: Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias. Amém? Não estamos tirando a santidade de Jesus, não estamos tirando a autoridade de Jesus. Eu estou te explicando dentro da visão judaica, dentro dos princípios de fé judaica, dentro dos princípios que os apóstolos praticavam, que Shaul, Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, da primeira igreja, os apóstolos da primeira igreja praticavam. O princípio que não mudou, o princípio da restauração. Amém? Vamos prosseguir. Quinto princípio: crer com plena convicção que a Torá é a verdade. Não há outra verdade além da Torá. Não há outra palavra que está acima da Torá. Eu vi uma reportagem, até eu não acreditei muito, eu falei: não é possível. Diz que agora tem uma autoridade eclesiástica, que eu não vou falar o nome, mas uma autoridade eclesiástica que diz que a Bíblia tem que ser reformulada. Que a Bíblia, ela não está acompanhando a nossa era, a nossa época. Que a Bíblia precisa, que ele põe assim, que o Velho Testamento, que não é Velho Testamento, mas chamado Taná, que é a Torá e os profetas, ele tem que ser reformulado, porque ele não está acompanhando a sociedade e os costumes da sociedade de hoje, moderno, que ela está muito desatualizada. Vamos ver o que a palavra fala disso?
Vamos entender o que a palavra fala? Olha só o que diz em João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Yeshua dizendo, santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que está escrito aqui. Ah, Cleito, mas teve mudança, teve. Ao longo do tempo, teve algumas adulterações, sim. Mas o que está escrito na Torá é a verdade. A Torá que o Eterno deu a Moshe, que Moshe transmitiu ao seu povo e que chegou até nós, é a verdade. Então, enquanto o Eterno for eterno, mentir é pecado. Adultério é pecado. Tudo que estiver escrito aqui é pecado. Que é pecado, é pecado. Presta bem atenção. Tudo que estiver escrito aqui, dizendo que é pecado, é pecado. E o que diz que não é pecado, não é pecado. O homem não tem o poder de mudar as escrituras. O homem não tem essa autoridade. Então, o quinto princípio da nossa fé é entender que a Torá é a verdade. E diz a palavra que mesmo que um anjo cheguem até nós, dizendo, essa agora é a verdade, é a Torá, é a palavra de Deus. Não creia. Não creia. Porque é anátema, é mentira. A verdade já está escrita. E o Eterno não muda a sua palavra. Ele não muda porque Ele não quer, Ele não precisa te agradar. Ele não precisa mudar a sua palavra, Ele não é como nós. Nós, às vezes, tentamos agradar uns aos outros. Nós podemos até, às vezes, cair na tentação de ser corruptível, porque somos falhos. Mas o Eterno é incorruptível, Ele não muda. Se Ele disser para você, mentira é errado, é errado. Se Ele disser para você, um filho não pode ter relação com a sua mãe, é incesto, é pecado, Ele não muda. O Eterno não muda o seu conceito. O Eterno é imutável. E o homem não tem o direito de mudar. Cleito, mas como é que faz? O mundo hoje está muito mudado. Deus é amor. Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Deus é amor. Todo mundo gosta de falar isso. O mundo inteiro gosta de dizer que Deus é amor. Ele só não completa o versículo, mas é justiça. Justiça. A alma que pecar, essa perecerá, não interessa. Você pode espernear, mas a palavra dele não muda. Por quê? Porque a palavra do Eterno não é para ele, mas é para nós. Se você praticar o que está aqui, não é ele que vai ganhar, mas é nós. Porque aqui está a bênção e a vida. Mas aqui também está a maldição e a morte. Amém, igreja? O Eterno te ama, por isso que Ele te deu a Torá. Por isso que Ele nos deu a instrução. Porque quando você dá a instrução para o seu filho, quando você diz assim para o seu filho, filho, não faz isso não, não vai por esse caminho aí não, se você for ter um buraco ali na frente, você vai cair. E o seu filho não ouve, quem que vai sofrer? É você ou é seu filho? Quando ele cair no buraco. Quem, igreja? O filho. O pai vai sofrer também. O pai vai se condoer. Mas as consequências de cair no buraco é do filho. Quebrar um braço, uma perna, é o filho. Se eu e você andarmos segundo os mandamentos do Eterno, quem vai lucrar com isso? Somos eu e você. Mas se quebrarmos os mandamentos, quem vai pagar por isso sou eu e você. Não é o Eterno. Você está entendendo? Quando foi traduzido a Torá como lei, ele colocou algo, as pessoas que traduziram como lei, colocaram algo dentro do ser humano
que traz no coração do ser humano que a lei é negativa. Mas não deveria ser traduzido como lei, mas instruções. Porque a instrução é para o seu bem. Mas quando você ouve falar lei, você acha pesado. Então entenda que o que está escrito aqui são instruções para a sua vida e bem-estar. Amém? Sexto princípio: crer com plena convicção que a Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. É o que eu acabei de falar. Eu dei uma adiantadinha aqui. Vamos ver esse versículo que diz aqui, ó. Olha aqui que Yeshua diz, Matitiarro 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iud ou um traço jamais passará da Torá, sem que tudo esteja cumprido. Nada da Torá irá passar. Quem disse foi Yeshua. E algumas palavras, algumas pessoas, algumas igrejas por aí diz que não temos lei mais, que nós vivemos debaixo da graça. Eu quero abrir um spoiler aqui. Shura amanhã, às 19h30, o tema é lei e graça, ok? Fechei o spoiler, vamos voltar para a pregação. Então nós vivemos debaixo da graça, não temos mais lei. Mas Yeshua nunca falou isso. Yeshua nunca disse isso. Ao contrário, Yeshua disse que nem o Yud. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. E um traço. Nada vai se passar até que tudo esteja cumprido. Foi cumprido? Acabou? Não acabou. O Mashiach não voltou. Yeshua não voltou. Depois que Yeshua voltar, aí nós vamos ser diferentes, mas a sua Torá será imutável. Mas ainda não se cumpriu todas as coisas. Então a sua Torá é eterna, não muda. Amém? 7. Crer com plena convicção que o Criador conhece todos os atos e o coração do ser humano. Olha só o que diz em Provérbios 21:2. Todo caminho do homem é reto, aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda o quê? Tudo que você faz, você acha que está certo. Só que o Eterno conhece o que está por trás do seu coração, das suas ações e dos seus pensamentos. Não adianta a gente vir na igreja, ouve a palavra, aqui nós parecemos santos, tremendos, cheios da unção do Eterno. Quando nós colocamos o pé para fora da igreja, na nossa casa, nós praticamos tudo ao contrário. A palavra diz assim que o obreiro que não conduz bem a sua casa, não pode conduzir a casa do Eterno. Aí você poderia falar, mas isso é só para o pastor, isso é só para o presbítero, isso é só para o diácono. O sacerdote da sua casa, quem que é? Responde, por favor. Quem é o sacerdote da sua casa? Quem? Acho que vocês estão tímidos, vocês não querem participar? Quem é o sacerdote da sua casa, homens? Vocês mesmos. Você é o sacerdote na sua casa. Você é o cabeça na sua casa. E se o seu marido, ele não professa a mesma fé que você é a cabeça espiritual da sua casa. Espiritual, não quer dizer que você tem que passar à frente do seu marido, mas você tem que interceder, você tem que dar exemplo, você tem que conduzir o seu marido para cá, porque a mulher crente, que crê, santifica o seu marido. Então você precisa entender, você precisa saber que o Eterno, Ele conhece todas as coisas, Ele está olhando para você a cada momento. E os seus atos lá fora, eles vão ditar o que as pessoas pensam de você aqui dentro.
Não adianta você ser uma coisa aqui e lá fora ser outra. Esse é o 7º princípio da fé judaica. Ouvir e praticar. Aprender para viver. Amém? 8º. Crer com plena convicção que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus preceitos. Hebreus 11:6, olha só. Ora, sem fé, emuná, é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Você tem que crer que o Eterno está vendo você. Se você não acreditar que o Eterno está vendo cada movimento seu, cada ação sua, você vai cair num erro de não praticar aquilo que você ouviu. Será que o Eterno vai me abençoar mesmo? Será que se eu for muito honesto, o Eterno vai me abençoar, vai me galardoar? Será que vale a pena eu viver assim? Abrindo mão das coisas do mundo, abrindo mão da minha carne, às vezes até tomando um prejuízo por ser honesto demais. Você tem que crer que Ele é o galardoador dos que buscam, das suas ações, amém? Olha o que diz o 9: crer com plena convicção na volta do Mashiach. Revelação 8 diz assim: eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, que há de vir. Yeshua está dizendo: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Aleph e o Tav, o começo da palavra e o final da palavra. Aquele que é, que era e que virá. Tem pessoas que não entendeu. Simplesmente vive a sua vida como Yeshua não vai voltar não. Yeshua, tem pessoas aí fora que dizem assim, que se Jesus voltar no mundo, ele vai ser morto de novo. Meu Deus, santa ignorância. Você já ouviu falar isso? Ninguém nunca ouviu falar isso? Eu já ouvi. Tem gente que aí fora que fala assim, acredito que aqui ninguém pensa assim. Aqui não. Se Jesus voltar de novo, eles matam ele de novo. Filho, Jesus ele já veio como cordeiro. Agora ele vai vir como juiz. Ele já veio como cordeiro. Mas ele vai voltar. Então nós precisamos entender e viver a nossa vida como se fosse o último dia. O último dia para obedecer a palavra do Eterno. Porque se Yeshua voltar e você não estiver preparado, você vai perder o seu galardão. Você vai perder a sua salvação. A verdade é essa. Amém, igreja? Não há outra ministração, não há outra instrução que Jesus deixou que não fosse: eu vou voltar. Ele diz: eu voltarei. Eu sou o que é, o que era, o que é e o que há de vir. Ele vai voltar. Permaneça firme. Em Apocalipse diz: fique firme, porque aqueles que permanecerem firmes, eu darei a coroa da vida. Vida. Amém? O último preceito, princípio da fé judaica: crer com plena convicção na ressurreição dos mortos, que ocorrerá na volta do Mashiach. Olha só, olha aqui que Paulo diz em 1 Coríntios: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo, Mashiach, não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, o Mashiach, estão perdidos. Se você não lutar com esse pensamento, não viver com esse pensamento, que você vai ressuscitar, entenda, nós lutamos, vivemos, permanecemos para sermos salvos e, se morrermos, ressuscitarmos. Se você não crer
A sua fé, ela é morta. Tem gente que não entendeu. Tem gente que acha que viver aqui e buscar a Deus é pelas coisas que Ele proporciona. Bens financeiros, bens materiais, vida financeira boa. Você não está lutando pelo que você tem aqui, mas pelo que há de vir para você. Ressurreição. Ainda, aqueles que creem em mim, assim Yeshua disse, aqueles que creem em mim, ainda morto, viverá. O Eterno vai proporciona todas as coisas de bem para nós. Ele diz assim: eis que ponho diante de vós a vida e o bem, ou a morte e o mal. Escolha a vida, porque se você escolher a vida, você vai viver bem e vai ressuscitar. Mas se você escolher o mal, já está morto. Por isso que Yeshua diz naquele versículo: deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. Mas nós estamos o quê? Vivos, para a glória de Hashem, para a glória do Eterno. Amém? Eu termino por aqui. Que o Eterno de Israel, Todo-Poderoso, Hakadosh Baruhu, esteja abençoando a sua vida. Que o Ruach HaKodesh, ele te convença do pecado, da justiça, da verdade, para que juntos podemos estarmos na ressurreição, desfrutando do Mashiach Yeshua. Amém, amém e amém. Que o Eterno te abençoe.